Você é jovem e quer saber como ganhar R$ 3.000 por mês, né? Eu consegui isso com 18 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho que eu segui. Muitos jovens querem ganhar bem, mas não sabem por onde começar. Esse vídeo aqui não é só teórico, eu vou te mostrar como foi na prática. Então fica comigo até o final e já deixa o seu like. Hoje eu ganho cerca de R$ 3.000, considerando o salário e o vale alimentação. Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu falo especificamente sobre o meu salário. Mas eu gostaria de ressaltar que isso aqui não inclui outros benefícios, como 13º, como previdência privada, PLR, que é a participação nos lucros da empresa, e entre outros benefícios. Agora eu vou para o que interessa. Como eu consegui tudo isso com apenas 18 anos? O primeiro passo foi ficar inconformado com a minha situação atual na época. Eu trabalhava em um cartório e lá tinha um certo conforto. Não oferecia oportunidade de crescimento. E eu queria crescer, queria me desenvolver, eu queria mais. Então foi por isso que eu decidi sair da minha zona de conforto. O segundo passo foi pensar para onde eu queria ir. E eu queria conciliar com o que eu gosto de fazer, com a minha paixão. E foi aí que um colega me ajudou. Ele disse: se tu gosta de investir, gosta de falar sobre isso, sobre finanças, por que tu não vai trabalhar em banco? E foi aí que tudo fez sentido. Unir o que eu gostava de fazer, finanças e investimentos, com uma profissão, bancário. Aqui eu já tinha entendido para onde eu queria ir. Agora era hora de focar no como. Como um jovem sem experiência, novo, e eu conseguir se destacar no meio de muitas pessoas. Porque as pessoas olham para o banco e pensam, tem muitos benefícios, recebe bem, eu vou. Então a concorrência é muito grande. Eu precisava de algo que me destacasse. E foi aí que eu pensei em seguir com a certificação financeira. Para quem não sabe, é como se fosse a OAB para advogados, eu costumo falar assim. Mas é um certificado que comprova o seu conhecimento em determinada área. Além dele lhe dar um pouco de autoridade, vai fazer você se destacar na frente dos outros. Porque essas certificações, tem muitas, tá? Muitos tipos, ela é praticamente obrigatória para todo bancário. Quem quiser crescer precisa de certificação. Jovem aprendiz e estagiário não precisa. Mas vamos supor que tu passe em um concurso público, sei lá, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil. Tu pode até não ter certificação, mas no momento que tu exercer a tua atividade, tu vai ter um prazo para poder tirar a tua certificação, porque é praticamente uma obrigação. E para mim ser aprovado nessa certificação, eu passei 2 meses estudando apenas o curso e passei um mês fazendo somente simulados. Seguindo esse método, eu consegui ser aprovado de primeira. E vale lembrar que eu também não tinha plano B, era passar nessa prova ou passar nessa prova. Eu fiz esse planejamento de 3 meses de estudo porque eu não tinha condições na época, porque você precisa investir num curso para você aprender as matérias, você precisa pagar para fazer a prova, e onde eu moro, no interior da Paraíba, não faz a prova. Eu precisava ir para João Pessoa, que é a capital, então eu tive muitos custos, muitas despesas, eu precisava de uma grana boa, e na época eu não tinha. Foi um sacrifício muito grande que eu consegui juntar esse dinheiro para poder fazer essa prova. E foi justamente no dia que eu ia tirar minhas férias, que eu não tirei, eu vendi. Eu tirei apenas uma semana de férias, o resto eu vendi. Eu fiz isso porque eu acredito que você já ouviu uma analogia sobre os vikings, que eles iam lutar contra outras pessoas e eles queimavam os barcos, para eles não ter justamente uma forma de voltar de lá. Era ganhar aquilo ou morrer. Então, queime o barco também. Eu só tinha um plano, passar naquela prova. Então, eu tive uma semana. Eu fiz o meu agendamento para fazer a prova e era uma única chance que eu tinha. Então eu foquei 100% em passar. Eu acredito que é uma estratégia muito importante para você fazer. É muito arriscado, porque se eu não passasse, não teria como fazer novamente, porque eu só tinha tirado uma semana de férias e também não tinha dinheiro. Mas eu fui assim, confiante. Em nenhum momento eu pensei que eu falharia. Eu passei de primeira. Para você ter uma certificação como essa, é muito importante você ter muito esforço, disciplina, tem que ter sacrifícios, porque durante esses 3 meses que eu passei, 90 dias, eu tinha uma rotina muito corrida. Acordava 4h30 da manhã para ir para academia, trabalhava o dia inteiro, 5h30 saía do trabalho e 6 horas já estava na faculdade. O tempinho que eu tinha era muito pouco, então eu optei em sair da faculdade presencial e ir para EAD, para sobrar um pouco mais de tempo. Por exemplo, o tempo que eu me locomovia para a faculdade já era um tempo que eu estudava. Além disso, eu fiz outros sacrifícios, como não sair de casa. Às vezes meus irmãos saíam para curtir a família e eu ficava literalmente sozinho estudando. E isso me deu uma certa vantagem dos meus concorrentes, porque imagina aí, um garoto de 18 anos, quase nenhum tem uma certificação.
Então, quando eu comecei a me candidatar para algumas oportunidades, eu era sempre o escolhido, entre aspas. Porque se você pegar dois jovens sem experiência no mercado financeiro e sem certificação, é muito difícil ele chamar você. Mas se você já tiver a certificação, você tem uma certa vantagem da maioria. Após ser aprovado de primeira na CPA 20, que foi a certificação que eu fiz, eu achei que eu já teria uma oportunidade garantida. Porque, pô, já tenho uma certificação, né? Mas não é fácil assim. Por incrível que pareça, tem uma alta demanda de pessoas com certificações que não conseguem oportunidades. E eu tive um baque, porque, pô, eu fiz a certificação, e agora? Cadê minha vaga? Foi um pouco difícil de arrumar. Foi aí que eu pensei em fazer uma mentoria. Para mim, é muito simples. Eu vou aprender com quem já chegou onde eu quero chegar. Se sozinho eu demoraria 10 anos para conquistar uma vaga, só um exemplo, tá? Com uma pessoa que já chegou lá, eu poderia demorar um ano, tá entendendo? É só um exemplo para você entender, não é esse tempo não, 10 anos, pelo amor de Deus. É só para você entender que a pessoa que chegou lá sabe o que dá certo, sabe o que dá errado, sabe o que você precisa fazer para conseguir uma oportunidade rápido. E era justamente isso que eu queria. Assim que eu fiz a mentoria, eu deixei bem claro, olha, eu estou fazendo porque eu quero uma oportunidade logo, para ontem. Eu já estava inconformado, eu já sabia para onde eu queria ir, eu já sabia como. Eu já tinha feito o como, já tinha tirado a certificação, então só precisava da oportunidade. Eu deixei bem claro ao iniciar a mentoria. E com isso eu consegui uma oportunidade em apenas um mês, com apenas 18 anos. Mas vamos lá, se você que está assistindo até aqui também quer ser bancário, eu vou deixar aqui umas dicas que me ajudaram bastante para mim conseguir a minha oportunidade. Primeiramente, faça networking, porque você vai se conectar com pessoas da área, pode pedir dicas exatamente sobre a mentoria. Você vai aprender com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. O segundo ponto é o LinkedIn. Lá você pode fazer o networking. Lá você vai falar com pessoas da área. LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social voltada para o mercado de trabalho. É um pouco mais profissional. Então é um ambiente perfeito para você fazer conexões e networking. O terceiro ponto é ter um currículo bem estruturado. Não adianta você ter muitos cursos se não forem cursos voltados para a área. Não adianta você ter certificação se você não tiver um currículo bem feito. Então, tenha um currículo bem feito, não seja aquele currículo cheio de texto que fica maçante de ler, porque se uma pessoa está precisando contratar alguém e tem lá 10 currículos, aí chega o primeiro, tá cheio de informação, essa pessoa já vai deixar o currículo de lado. Quando vê um currículo que visualmente, assim bater o olho, é bonito, ela vai chamar a atenção e vai acabar lendo o seu currículo por completo e, quem sabe, até se interessando por você. Próximo passo, não menospreze o banco de talentos. Fez um currículo bem feito? Joga o teu currículo lá no banco de talentos, porque às vezes as pessoas precisam e buscam algumas pessoas para entrevistar por meio do banco de talentos. Então se candidate. Outro ponto muito importante é você comparecer presencialmente nas agências. Foi dessa forma que eu consegui a minha oportunidade. Eu fiz tudo isso que eu te falei e, além disso, eu usei o LinkedIn também. Ao falar com pessoas no LinkedIn, uma certa pessoa me disse, olha, a gerente aqui da minha agência, ela é super receptiva, vai te atender, vem que a gente está precisando. Eu fui, segui os conselhos que eu estou te dando, fui presencialmente, já estava com um currículo feito na minha mochila, cheguei lá, ela já sabia que eu ia, porque essa menina falou com ela. Aí ela disse, tá com teu currículo aí? Eu disse, é claro, puxei a bolsa, currículo na mão, filho, impresso. Aí ela, opa, achou interessante. Me dá um minuto para me ler teu currículo? Leu meu currículo, gostou bastante, fez algumas perguntas, achou que eu estava de acordo com aquela vaga e ela pegou e me disse, olha, eu já entrevistei muitas pessoas para essa vaga e eu não encontrei ninguém que estava apto. Ao ler o seu currículo, conversar com você, eu acredito que você seja a pessoa certa. Eu vou te colocar aqui no processo seletivo para essa vaga, tá certo? Aí eu, beleza, para quando? Ela fez, depois de amanhã. Eu disse, ótimo, tem algum problema para você? Eu disse, não, eu estou precisando mesmo. Fazia muito tempo que eu estava procurando, um mês. E quando ela me disse isso, bola para frente, o resto é história, estou lá até hoje. E o último ponto que eu posso passar aqui como uma dica é você fazer justamente a mentoria que eu fiz. Porque é aquela, você vai aprender com quem já chegou onde você quer chegar. Você vai encurtar um tempo que sozinho você demoraria muito. Então, com a pessoa certa, com as ferramentas certas e sabendo o que precisa ser feito, você vai conseguir uma vaga mais rápido. Essas dicas, além de eu aplicar, eu já passei para outras pessoas por meio de vídeos e também presencialmente ajudando alguns colegas e eles já conseguiram suas vagas. Eu tenho dois exemplos aqui. Eu ajudei duas pessoas, passei as mesmas dicas e hoje os dois estão contratados. Agora eu quero que você entenda.
Para ganhar bem é possível, mas exige sacrifícios. Por trás de um salário de 3 mil reais, existe muito estudo, muita disciplina, você precisa abdicar de muito prazer, porque às vezes é muito fácil você ir para uma festa, você ir curtir com os amigos, mas é você cortar tudo isso e ficar focado. Fica em casa estudando. Depois que conquistar seus objetivos, você pode sim aproveitar um pouquinho. Claro, tenha equilíbrio, não vai enlouquecer, ficar bitolado em passar na certificação, mas você precisa sim se sacrificar um pouco. Hoje eu vivo o que eu orava todos os dias. Eu pedi a Deus uma oportunidade no mercado financeiro. Desde o primeiro dia que eu fiquei inconformado, eu comecei a orar e comecei a focar. Porque ninguém, absolutamente ninguém vai vir me salvar. Não vai salvar você. Então é você por você. Você precisa focar e fazer acontecer. Para de procrastinar, para de deixar as coisas para amanhã. Só faz o que precisa ser feito. Hoje eu tenho 19 anos, eu estou no mercado financeiro com uma oportunidade que eu pedi a Deus e Ele me deu. Estou crescendo, estou sendo reconhecido e não é exagero falar que eu mudei minha vida. Eu mudei completamente, porque eu passei também a criar um canal aqui no YouTube, estou postando muitos vídeos. É graças ao emprego que eu tive? Não, eu já tinha vontade de fazer isso há muito tempo, mas me inspirou porque eu vivo isso todos os dias. E o salário é só o começo, galera. Você precisa entender que dinheiro é consequência. Apesar de um bom salário, de uma oportunidade boa, uma empresa bem estruturada, o que vale também são as amizades que você faz ao longo do caminho. Parece clichê, mas é verdade. É os seus contatos, é a sua experiência, é tudo aquilo que você aprende. E você também pode trilhar esse mesmo caminho. Se você tem 17, 18, 19, 20, 25, 30, 40, não importa. Nunca é tarde demais. Se você quer ganhar mais, quer crescer, talvez o mercado financeiro esteja de portas abertas para você. Nunca é tarde demais para você fazer uma transição de carreira, assim como eu fiz. Mas entenda, não existe fórmula mágica. Eu já te dei aqui a sua direção. Se você quiser isso, assim como eu queria e quero até hoje, você precisa estudar, precisa se dedicar, precisa ter disciplina e fazer muitos sacrifícios. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza absoluta que você tem sede de crescimento. Então você pode sim se dedicar para fazer uma transição de carreira. Ou então usar as ferramentas e dicas que eu passei aqui nesse vídeo para conseguir qualquer outra oportunidade no mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí se você quer mais vídeos sobre mercado financeiro ou desenvolvimento profissional. E eu também quero te fazer um convite. Primeiramente, para a minha comunidade Conexão Financeira. É um grupo privado no WhatsApp onde nós falamos sobre finanças, investimentos, negócios, vendas, enfim, está cercado de pessoas que compartilham das mesmas ideias. Se você quiser fazer parte, o link está aqui na descrição. E eu também faço uma mentoria de carreira para quem quer fazer uma transição. Eu vou ser o seu mentor, assim como eu precisei de um mentor quando eu queria entrar no mercado financeiro. Se você tem interesse, comenta aqui embaixo, entre em contato comigo pelo Instagram, ou então entre na minha comunidade e fala comigo diretamente pelo WhatsApp, beleza? Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.